Não faça tráfego pago para o seu negócio. Se você vende serviço, você tem aí um consultório, você tem uma clínica, você tem um negócio que presta serviço, não faz tráfego. E eu tô falando isso mesmo tendo uma assessoria que, dentro da assessoria, a gente tem um braço que presta serviço de tráfego pago. Edson, isso é contra você? Relativamente sim. Mas o ponto principal disso aqui é todo dia, cara, todo dia quando você abre o TikTok, você vê relatos, ou até mesmo quando a gente vai fazer reunião com empresa, com negócio, dentro da Luma Consult, a gente hoje atende a parte de estruturação do comercial. Então a gente está focado mais na parte da estruturação do comercial, da clínica, do que da parte do tráfego. A gente gera demanda, mas o foco principal, o 80/20, é na parte da estruturação comercial. É treinar time, é fazer o processo comercial, alinhar CRM, métricas, vendas, entender o número do funil de vendas, esses pontos, né? Então, o nosso foco hoje dentro da Luma Consult é isso. Por quê? A gente observou que o tráfego, cada vez mais, o mercado está ficando saturado. E não é saturado que o tráfego está ficando caro ou meta Andrômeda, nada disso. Não. É simplesmente pelo fato de profissionais ruins, tá? E os negócios não entendem de tráfego. E aí tá um ponto, né? Porque sempre um cabo de guerra sem fim, cara. O gestor, por mais ruim ou bom que seja, ele gera lead. Ele gera pessoas interessadas. Ele gera pessoas para chegar dentro do comercial da clínica. Mas dentro do negócio, que seja, né? Eu sempre trago exemplo de clínica porque o que eu mais trabalho frente a frente é profissionais da área de saúde, é clínica, é negócio de saúde, né? Mas ele gera lead, a secretária na agenda, a atendente na agenda, o time na agenda, o time não vende, né? Não consegue converter. E aí sempre vira esse cabo de guerra. Mas o pessoal nunca para analisar onde está o gargalo. E aí foi esse ponto que a gente observou e a gente viu que o gargalo maior estava na parte comercial. Só que assim, comercial, treinar time, treinar gente, não é algo fácil. Você tem que fazer isso há muito tempo. E aí foi quando a gente observou que a gente faz isso há 4 anos. Então todos os nossos 83 clientes que a gente ajudou a estruturar a clínica, toda essa parte, o nosso foco maior foi treinar a secretária, foi treinar o time de vendas. Então a gente observou que a gente fazia mais a parte de consultoria, né, estruturação de comercial, do que só tráfego. E aí eu também nunca me identifiquei com o tráfego, vamos dizer assim, né? Eu sempre me identifiquei mais com a parte de treinar o time, de estar ali no dia a dia com a secretária, estar no dia a dia com o gestor, com o dono da clínica, com a dona da clínica, pensar negócio, pensar em estruturação, de estratégia, do que a parte de tráfego em si, né? O tráfego é o mais simples. E por isso que eu tô falando, né? Se você, né? Vamos lá. Antes de você investir em tráfego, você precisa entender os cenários, entender 3 coisas básicas. Primeiro ponto, não vai anunciar se você tiver um Instagram mal organizado. Se você não tem um Instagram falando com o teu cliente ideal, falando com o público que você quer atender, não adianta você investir em tráfego pago. E eu falo, o Instagram não é ter um feed bonito. Não é ter um feed bonito, contratar ali um designer que vai fazer as artes e você vai ter um feed bonito. Não é ter esse feed. É sim você ter uma narrativa coerente para que fale e conecte definitivamente com o público que você quer atender. Então, assim, aqui no YouTube eu tô falando sobre vários assuntos. Só que esses assuntos, ele conecta com a minha persona, com o meu cliente ideal, com o meu ICP. Então, assim, meu ICP vai abrir o meu YouTube, ele vai entender do que eu tô falando e ele vai querer alguma coisa que eu tenha, algum serviço. Se ele entrar no meu Instagram, ele vai definitivamente querer saber mais sobre o meu produto, sobre o meu serviço. Meu Instagram é bonito? Não é tão bonito assim não, entendeu? Não é bagunçado. Mas ele conecta, ele fala definitivamente com essa clínica e com negócios da área da saúde. Então, o primeiro ponto é esse, porque se você investe em tráfego, 70 a 60% das pessoas que enviam uma mensagem ou clica para entrar no site, antes ela vai entrar no teu Instagram. Então, elas vão querer saber quem é, elas vão querer saber se você tem autoridade, se você tem resultado, ela vai querer saber. O Instagram, de fato, é uma vitrine, é um shopping. Então, se não estiver organizado, não vai ser muito legal, não. Segundo ponto é atender os leads no WhatsApp. É o que eu estava falando no início do processo comercial. Cara, assim, 60% das pessoas não sabem responder os leads. O lead que vem de anúncio, o lead que vem de indicação é totalmente diferente. O lead que vem de indicação ele já vem comprado, ele quer saber mais informações, o preço, acabou, fechou. O lead que vem de marketing, ele não te conhece, ele não sabe quem você é, ele não sabe o que tu faz, ele não sabe absolutamente nada. Então você precisa de um tempo maior de nutrição com essa pessoa para conseguir converter ela. Entendeu? Então, assim, é uma taxa muito baixa de pessoas que entram em contato do tráfego, entram em contato do anúncio e fecham, né? Esses serviços em específico. Você precisa
agendar com ela uma reunião, você precisa agendar com ela uma ligação, você precisa marcar uma consulta, você precisa ter um contato depois do anúncio, depois do WhatsApp, para que você consiga apresentar o seu trabalho, apresentar o seu serviço, mostrar os benefícios, mostrar que você pode ajudar aquela pessoa na dor que ela tem, né? E principalmente negócio que vende serviço, porque serviço não é igual esse microfone aqui. Ah, o valor desse microfone aqui é R$ 200. Beleza, ok. Então a transação, ok, ali. Serviço tem um valor agregado da tua hora, do teu conhecimento, dos teus resultados. São coisas que são meio que intangíveis. Não tem como você metrificar isso. Então você precisa de um contato com essa pessoa, onde que você vai conseguir nutrir ela mais vezes, sabe? Você vai conseguir conversar com ela mais vezes. E o processo e a falta do processo comercial é um gargalo muito grande. Por isso que vira esse cabo de guerra. O gestor fala, estou levando lead. A secretária fala, não estou convertendo, não está funcionando. O gestor não tem conhecimento necessário para alinhar esse teu comercial, entendeu? Ou te ajudar a converter. Você também não sabe muito bem as coisas. E aí entra no número 3, já que é as métricas do teu negócio. Você não sabe. A grande maioria das empresas não sabe as métricas do negócio. E por que eu estou falando isso? Eu estou cursando administração agora. E na matéria de contabilidade, a gente percebe extremamente que as empresas não sabem os números dos negócios delas, não sabem o básico de finanças. E se perdem muito com isso. E aí a gente para pensar, cara, se a grande maioria das empresas não entende de finanças, do faturamento, de vendas e de DRE, imagine de processo comercial, cara. Elas não vão entender mesmo métrica de funil de vendas, porque é algo ainda mais complexo, muitas das vezes, sabe? Para que ela entenda de tudo. Então são muita coisa. Então, estruturar um bom processo comercial, métricas, dados, entender quantas pessoas você precisa ter no WhatsApp para ter um agendamento, quantos agendamentos você precisa ter para ter um fechamento de vendas, né? Quantas vendas você precisa ter para ter lucro. Tudo isso é processo comercial, é funil de vendas. Então, você precisa entender isso para que o tráfego seja bem sucedido. Se você não entender esses 3 pontos aqui que eu trouxe nesse vídeo, cara, não vai funcionar e não adianta você colocar dinheiro em tráfego, porque você vai queimar dinheiro. É por isso que a gente vê no mercado um monte de gente falando, eu gastei R$ 20.000, eu gastei R$ 30.000 em anúncio e não vendi. Essa semana não, tem umas 3 semanas atrás, um vídeo de uma doutora viralizou falando que ela gastou R$ 20.000 em anúncio, que ela cobrou da gestora e ela não teve resultado. Mas ela não teve resultado, gente, porque a área era ruim ou o tráfego estava ruim e tal. Não, foi porque ela errou em algum desses 3 pilares. Você tem que entender que para você vender aqui na internet, ou com o tráfego, ou com a demanda que gera aqui na internet, você precisa de geração de leads, mais pessoas vendo o teu conteúdo, se interessando pelo teu produto, pelo teu serviço, né? Nutrição dessas pessoas, que seria aquele processo de agendar uma reunião, de agendar uma ligação, de marcar uma avaliação, uma consulta, algo desse gênero, né? E a conversão desses leads, que é a venda definitivamente, a conversão desses leads. Pegar esse lead aqui, fazer com que ele pare de não ser um cliente e faça com que ele vire um consumidor, para depois ele virar um cliente. Aí é para outro vídeo, mas assim, primeiro a gente tem que transformar esse lead em um consumidor. Transformou ele em consumidor, ele comprou alguma coisa da gente, beleza. Aí a gente já pegou o nosso primeiro lucro. Então assim, você precisa só dessas 3 coisas. Gerar novos leads, nutrir esses leads, converter esses leads. Só que isso é extremamente difícil para a grande maioria dos profissionais que vende serviço, entendeu? A grande maioria dos negócios sofre com isso. E os gestores também, que eu falo assim, né? Precisa se especializar mais, precisa profissionalizar o serviço mais, precisa trabalhar com a qualidade melhor. Não são todos, cara. Tem muito gestor muito bom, cara, que faz um trabalho impecável. Mas tem muito gestor que tá entrando agora que faz um trabalho porco, entendeu? Por 300, R$ 400. E aí também não dá, entendeu? Aí quer entrar dentro do comercial, sendo que não sabe nada de comercial, aí atrapalha tudo dentro do negócio, aí faz mais erro do que ajudaria, aí já não gera um lead bom, e aí gera aquela confusão. Então, assim, você que vai contratar, você tem que ver quem você vai contratar, saber um pouco do know-how e entender mais a fundo sobre isso. Você tem que entender as métricas que você vai ter que cobrar dessa pessoa, dessa empresa e alinhar com ela as metas e as métricas para conseguir metrificar e saber. Não é só gerar lead, não é só gerar mais pessoas, tá? E o gestor, a pessoa que está lá fazendo um anúncio, cara, você precisa alinhar uma expectativa com o teu cliente para que você sete até onde você pode ir e até onde ele pode cobrar. Que aí as coisas você não vai estar enfiando a mão onde que não é chamado e não vai dar merda pro seu lado, vamos dizer assim, tá? Então separa bem as tarefas que você vai fazer, trabalha com qualidade, profissionalismo e com clareza e verdade, cara. Você não vai perder a autoridade se você chegar pro teu cliente e falar, olha, a campanha aqui não tá dando certo não, os criativos estão ruins e a gente não tá conseguindo gerar lead qualificado por causa disso e disso. Muitas das vezes falta essa verdade.
né? Se você for verdadeiro, você mostrar de fato a qualidade do seu trabalho, do seu serviço, que você quer ajudar a empresa, que você quer melhorar a empresa, cara, você não vai perder o cliente. Você não vai ter um cliente que vai sair falando mal de você. Pelo contrário. Então, falar a verdade às vezes também é uma forma de profissionalismo.